Olá pessoal, mais uma vez vamos nos encontrar para falar sobre a mediunidade, que, como nós já havíamos falado no último vídeo. E entendendo que para exercer a mediunidade com segurança é necessário o equilíbrio e muito estudo a respeito. Nós estamos vendo isso nesses nossos encontros, né? Alguém me perguntou sobre o sonambulismo na infância. E aí eu fui pesquisar melhor sobre esse fenômeno que ocorre normalmente com crianças. E o livro dos espíritos, desculpe, ele traz também essa informação na questão 425. Esse conhecimento que o livro traz diz que o sonambulismo é um estado de independência do espírito, emancipação do corpo físico, mais completo que no sonho, estado em que maior amplitude adquire as suas faculdades. O ser, quando ele está livre, através do processo da libertação pelo sono, ele se encontra no estado de maior amplitude e ele vai adquirir maior faculdade, ou seja, ele vai ter mais percepções do que dispõe num sonho comum, que é um estado também, o sonho, de um sonambulismo imperfeito. E essa é a descrição, então, do sonambulismo natural, que é um fenômeno produzido espontaneamente. Existem algumas pessoas dotadas de uma organização física especial que podem, através de ações magnéticas, entrar em estado sonambúlico, que nesse caso é denominado sonambulismo magnético, quando esse sonambulismo ele é induzido através da hipnose, através, enfim, de um direcionamento. Uma das características do sonambulismo é que, ao ser despertado, o indivíduo que estava nesse estado, quando pela manhã, ele não lembra absolutamente de nada, porque o fato não tem registro no seu cérebro, não deixou registro, porque quando a gente dorme, quando nós dormimos, nós abandonamos o corpo físico e saímos na liberdade do sono. De acordo com as elucidações espíritas, no sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais acham-se, de certa forma, num estado de catalepsia. Deixam de receber as impressões exteriores. Então, isso está na questão 425 do Livro dos Espíritos. Falando ainda sobre o sonambulismo, o sonâmbulo age sob a influência do seu próprio ser, né? Ele não age por intermédio de outro, ou seja, é ele mesmo na sua essência que nos momentos de emancipação ele vê, ouve, percebe fora dos limites dos sentidos. Isso está no Livro dos Médiuns, item 172. No sonambulismo, portanto, o cérebro físico não é envolvido nas percepções dos eventos que vão se realizar enquanto essa liberdade perdurar. Quem percebe, na realidade, é o corpo espiritual, e é uma percepção bem mais ampla, bem mais ampliada do que no sonho, em que as percepções têm a participação do cérebro físico. Como não há registro cerebral das impressões, o indivíduo não se recorda de nada ao acordar. O sonâmbulo age sob a influência, então, do seu próprio ser, da sua essência, e exprime o seu próprio pensamento, enquanto o médium, classificado como inconsciente, ele exprime o pensamento de outrem, ou de uma outra inteligência, de uma outra mente. Nesse caso, o médium inconsciente é um instrumento de uma inteligência alheia.
Isso também está no item 172 do Livro dos Médiuns. O espírito que se comunica com o médium também o pode fazer perfeitamente com um sonâmbulo. E muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão quanto ao médium vidente. Podem confabular, conversar com eles e transmitir-nos seus pensamentos. Aí é o item 173 do Livro dos Médiuns. O sonambulismo ocorre com maior frequência entre os 4 a 12 anos de idade, e a sua ocorrência diminui a partir dos 15 anos, e sendo raro nos adultos. Então, os adultos raramente eles entram nesse processo de sonambulismo. E é verdade, nós temos mais relatos ou lembranças de quando nós éramos menores ou crianças, que nós tínhamos esses desdobramentos, né, de sonambulismo, andar, fazer coisas que depois contavam ou contam pra gente e a gente não lembro, não fui eu que fiz isso. E como causa do sonambulismo no adulto, devem ser afastados alguns distúrbios, ou seja, pode acontecer? Pode, mas tem que ser afastados alguns distúrbios médicos, como síndrome da apneia do sono, o uso ou abuso do álcool ou de qualquer droga, doença febril, privação do sono, quando uma pessoa fica muito tempo sem dormir, gravidez e medicamentos específicos, como o carbonato de lítio ou agentes com efeitos anticolinérgicos. Quando o processo em criança do sonambulismo, podemos entender também que ela está naquele processo de aprendizado na fase infantil, da encarnação que ela está, digamos assim, completando as orientações e tudo aquilo que ela deverá fazer, que muitas vezes existe até uma certa resistência. Então é esse mecanismo que é utilizado para que a criança possa introjetar aquele projeto de uma nova jornada na face da Terra, ou seja, num corpo físico, que não é muito fácil. E é nesses momentos, então, de maior desprendimento espiritual através do sonambulismo, em que recebe essas diretrizes dos seus, digamos, benfeitores, daqueles que o amam, para que ele obtenha uma melhor evolução. Eu espero que, a respeito do sonambulismo, a resposta tenha sido satisfatória. Caso não seja, pergunte que eu respondo, certo? Agora nós vamos falar sobre uma questão muito comum, que é a obsessão. E o que é a obsessão? Nós sabemos que obsessão é a influência negativa que certos espíritos praticam em encarnados, aqueles que estão num corpo físico. Podendo também, nós vamos ver que existem vários tipos de obsessão e que esse fenômeno também ele vai poder se dar até entre encarnado contra encarnado. Mas vamos por partes. A obsessão, então, é um fenômeno mediúnico, um processo de comunicação que atravessa a fronteira que delimita as duas realidades, a realidade física e a realidade na dimensão espiritual. Essas duas dimensões, elas participam de um processo, elas precisam de uma determinada, digamos assim, aparelhagem que inclui um corpo físico do médium e também o espírito comunicante dos dois. Agora eu estou falando de uma manifestação num processo de obsessão. Então nós sabemos o que é o perispírito. Nós sabemos que o perispírito é o nosso revestimento, ou seja, é um corpo que nós temos
que ele é intermediário entre a essência, que sou eu, e o corpo físico. Então, o corpo perispiritual, ele fica entre esses dois. Ele serve como uma camada protetora, porque eu, como espírito, assim como vocês, nós somos de uma, digamos assim, eu vou usar o termo energia, que não é bem o correto, mas nós temos uma substância, ela é tão vibrátil, que a matéria não resistiria ao encostamento, ou seja, ao confronto direto. Então é necessário ter esse revestimento que nós chamamos de perispírito. E é esse perispírito que vai trazer também muitas possibilidades para nós. É assim como nós temos o nosso corpo físico para nos manifestar, enquanto nós estamos aqui, digamos, nessa grande ilha que é o planeta Terra, nós temos o corpo perispiritual, que também é útil para manifestação quando nós estamos numa outra dimensão, mesmo no caso do sono. Nós nos manifestamos através do corpo perispiritual. E esse corpo, então, é que vai permitir, que nós recebamos essas influências. Essas influências, muitas vezes, não nada saudáveis. Então, ele é semifluídico. E, por ser semifluídico, vamos entender bem, o nosso perispírito ainda é matéria. Ele é mais quintessenciado, mas é matéria. O espírito, o ser em si, não é matéria, mas o perispírito, sim, ele é matéria. Então, é esse corpo que vai permitir que nós tenhamos, então, essa facilidade, digamos, de correspondência com aqueles que não envergam mais um corpo físico, que estão, se apresentando ou estão numa condição somente com o corpo perispiritual. E é dessa forma que se comunica, que existe ou se processa a comunicação, seja com os seres mais evoluídos conosco, seja por aqueles que ainda estão amarrados em sofrimento, os sofredores. Por isso que eu digo que a palavra incorporação não remete a essa realidade, porque a incorporação, a palavra diz que é como se fosse, você ser possuído. Isso não existe, não existe. O grande instrumento para as comunicações, que nós vamos ver daqui para frente, é a nossa mente. E isso mostra a necessidade do conhecimento e autoconhecimento também. Por que o autoconhecimento? Porque o autoconhecimento vai facilitar para que eu atraia as coisas boas, as boas orientações, os seres mais evoluídos. Evidentemente que há também aquele momento em que aqueles que não estão nesse patamar vão necessitar de um veículo para se expressar, que daí seria um caso já na desobsessão. No momento da aproximação, quando um outro ser já sem o corpo físico se aproxima, então existe uma expansão perispirítica. Então nós expandimos, onde são captadas as necessidades do comunicante. É assim que funciona, é assim, dessa forma. Então é através dessa aproximação perispírito-perispírito. Em determinados momentos, o conjunto de elementos estruturais do corpo físico estão mais assentados sobre o corpo espiritual ou vice-versa. E, em outras situações, há um distanciamento, um deslocamento, uma separação tênue entre um campo de força do corpo físico e do corpo espiritual de um médium. Nesses momentos, então, que o médium pode se deslocar até outro ponto
e observar ou ajudar até quem não está ali naquele momento, né? Que são os casos que se processam quando existe a necessidade desse deslocamento, e o mecanismo então é dessa forma: existe uma separação, um deslocamento. E o processo obsessivo, agora falando, essa situação é válida para todos os habitantes do nosso planeta. O processo obsessivo, ele é sempre muito sutil. Ele começa muito lentamente e vai abrindo caminho. Aonde que vai se infiltrar? Na nossa mente. Essa mente que está em vigilante. E sutilmente ele vai tomando conta de uma forma assustadora. Sejam médios ativos, aqueles que trabalham dentro de uma seara espírita ou não. A palavra de ordem vem de Jesus: vigiai e orai, porque estamos como antenas receptoras de um mar de mentes encarnadas e desencarnadas. Então imaginemos assim, nós passando por um corredor onde existem muitas antenas captando sinais e direcionando para nossa mente, que seria o alvo. Por isso que nós temos que vigiar e orar sempre. Vigiar, ficar atento, depois orar para fazer a conexão. Porque não adianta eu orar com meu coração cheio de ressentimentos, cheio de mágoas. Por isso que Jesus anunciou que primeiro a vigilância, ela é importantíssima. Os voluntários da tarefa da desobsessão, eles devem estar sempre atentos em seus pensamentos, nas reações diante das situações do cotidiano. Então, observar muito grau de irritação e principalmente, né, um alerta para aquela, eu vou falar sentimento, mas não é uma jactância de superioridade em relação aos demais confrades de ideal, porque alguns acham, por receberem mais comunicações, serem instrumentos, muitas vezes tanto de espíritos sofredores como de espíritos mais elevados, existe aquela jactância de falar: eu sou o melhor, eles escolheram a mim. E isso já é o princípio de uma obsessão grave. Então nós vamos falar agora sobre os tipos de obsessão. A obsessão comporta então vários tipos de expressão, em cujos limites nem sempre é possível estabelecer uma linha divisória. Nós vamos analisar os tipos mais expressivos, que é a obsessão de um encarnado para outro encarnado. Pessoas que ficam obsidiando um ao outro, e isso acontece num grande número. Nós sabemos disso. Caracterizam-se pela capacidade que têm de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítima. E esse domínio mascara-se com os nomes, prestem atenção, de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho e ódio. E é exercido às vezes de maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado, olha só, e até mesmo protegido. Mas nós temos que ter sempre em mente, nunca tirar isso do nosso conhecimento, do nosso íntimo, que para haver obsessão é necessário que haja assim uma concordância das duas partes, sempre, tanto encarnado com encarnado, quanto desencarnado com encarnado. E vice-versa também, encarnado também obsedia o desencarnado. Essas obsessões ocorrem por conta de um amor que se torna tiranizante, que se torna possessivo, tolhendo, sufocando a liberdade do outro. Essa é a obsessão. É, por exemplo, o marido que limita a esposa, oprimindo, tirando a sua liberdade.
mantendo-a sob o jugo da sua vontade. Também é a mulher que tiraniza o companheiro, escravizando-o aos seus caprichos. São os pais que se julgam no direito de governar a vida dos filhos, cerceando-lhes toda e qualquer iniciativa. E são aqueles que, em nome da amizade, influenciam o outro, mudando-lhe o modo de pensar, exercendo sempre a vontade mais forte, o domínio sobre que se apresentar mais passivo. Então, aquele percebe o ponto fraco e começa então a exercer, a colocar a sua vontade no amigo. Tem a obsessão de desencarnado para desencarnado também. Então, são espíritos que digamos assim, que lutam entre si por alguma questão que não foi resolvida enquanto estavam envergando um corpo físico. Quando eles chegam na dimensão espiritual, eles prosseguem nessa luta renhida. Desencarnados que dominam outros desencarnados. Então, são expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto aqui quanto na dimensão espiritual. Nós temos também a condição daqueles espíritos endividados e compromissados entre si mesmos, através de associações tenebrosas, de idêntico padrão vibratório. São as sociedades infelizes, que às vezes compartilham o mesmo ideal, e esse ideal é um ideal tenebroso. E eles vão se atrair através da afinidade em certas regiões do espaço, obedecendo assim a sintonia à lei da atração. Isso é importante nós termos sempre em mente. Atraímos aquilo que a nossa mente elabora, formando assim, dessa forma, hordas que erram sem destino, porque uma comunidade que tem o mesmo ideal, ela vai ser forçosamente atraída por outra comunidade que também tem o mesmo ideal. E aí eles formam essas hordas que vão errar sem destino e vão se fixar temporariamente, né, em grupos, colônias, núcleos de sombras e trevas. Difícil, né? Tais núcleos têm dirigentes que se proclamam juízes, julgadores, chamando a si a tarefa de distribuir aos espíritos igualmente culpados e também devotados ao mal, ou endurecidos pela revolta e pela descrença. E esse é um caso muito complicado, né? A ação obsessiva manifestada entre desencarnados está claramente explicada em pelo menos 2 obras espíritas da atualidade, que está ao alcance de todos nós. Por exemplo, o livro Libertação, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que foi ditado pelo espírito André Luiz. E ali nós temos a oportunidade de conhecer, inclusive, a história de Gregório, um ex-sacerdote sacerdote católico, que atuando como poderoso dirigente das trevas, se auto-intitulava juiz e mandatário maior do governo estabelecido numa estranha cidade de regiões inferiores do plano espiritual. Só dando uma pincelada sobre o Gregório, ele comandava com punho de ferro uma vasta região habitada por espíritos que apresentavam as mais variadas expressões de distanciamento do bem, sobretudo os denominados julgadores. Estes tomavam conhecimento de ações praticadas por espíritos desequilibrados, analisavam-as, né, e emitiam sentenças condenatórias, mantendo então esses espíritos subjugados. Tem uma outra obra, né, espírita, intitulada Nos Bastidores da Obsessão, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde ele relata que as ações produzidas por outro poderoso obsessor,
que lá no livro recebeu o nome de Dr. Teofrastos, que comandava falanges de espíritos obsidiados sobre o seu domínio, contra espíritos encarnados, ou seja, analisavam friamente a fragilidade do encarnado e aí começavam a fazer o assédio, que, como eu falei, a princípio é sutil e à medida que o tempo vai passando, vai se tornando vigorosa, vai se tornando cada vez mais ostensiva. E a história desse infeliz, dirigente das trevas, ele era um poderoso, insigne mago grego, quando na Terra. Desculpa. Ele residia na França e foi queimado durante a Inquisição. Foi sentenciado à fogueira pela Inquisição por volta do ano 1470, numa localidade chamada Rouen. Então, resume-se na sua capacidade de perdoar, a sua incapacidade de perdoar aqueles que o perseguiram quando ele foi julgado na Inquisição. E essa, como se diz, incapacidade dele perdoar, né, trouxe então para ele uma ardente vontade, um desejo imenso de vingança. E ele foi tomado então por essa vingança. E ele fica então como se fosse eletrizado, né, dentro dessa vontade de se vingar. É necessário, por isso que eu falei um pouquinho acima, sobre a necessidade de termos a mente vigilante e também do nosso autoconhecimento, da nossa capacidade de análise de nós mesmos. Porque quando nós nos analisamos friamente, que é o autoconhecimento, nós temos autoridade ou autonomia de direcionar melhor as nossas ideias, os nossos conceitos, os nossos julgamentos. Mas para isso precisa ter essa consciência ativa no autoconhecimento e também no aprendizado. Então agora nós vamos falar de obsessão de encarnado para o desencarnado. E é muito comum isso, é muito comum. Nos trabalhos de desobsessão, nós temos a queixa do espírito dizendo, olha, ele não me deixa em paz. É só ele dormir e ele me persegue. E ele me persegue duramente. Muitos encarnados, isso eu testemunhei, afirma, não é ele a vítima que sou eu, e eu peço socorro, eu peço ajuda. E nesse caso, usando uma palavra, uma expressão menos agressiva, vamos falar que é o amor egoísta e possessivo por parte daqueles que ainda estão experienciando a vida física, que vai redundar numa fixação mental daqueles que desencarnam, retendo então as reminiscências, lembranças terrestres. Então ficam sempre construindo, e nós sabemos que o nosso pensamento, ele é organizador e ele é plástico, porque o nosso pensamento é matéria, ele constrói, ele é construtor. Então ficam reconstruindo, né, aquelas situações, momentos, e isso vai trazer aquele ser que muitas vezes quer a sua liberdade numa expressão maior, ficar retido ali naquele que ainda está na vida real. E essas emissões mentais constantes, principalmente quando elas são constantes na dor, na revolta, no remorso e desequilíbrio. Então, terminam por imantar aquele que já está livre das amarras do corpo físico. Então, ficam imantados naqueles que estão aqui. E, lógico, ficam cerceados também de alçar o equilíbrio daquilo que eles precisam para enfrentar uma nova situação, uma nova caminhada, um outro período
de experiência, porque as nossas experiências são sempre novas, elas sempre são renovadas, tanto aqui como encarnado, como também na dimensão espiritual. A inconformação, o desespero que muitas pessoas sentem com a partida de um ente querido pode transformar, sim, em obsessão de encarnado para desencarnado e afligi-lo muito, atormentando. Não estou falando que nós não devemos prantear aqueles que partem antes de nós. A dor da separação sempre vai existir, tanto daqui para lá como de lá para cá. Mas tem que ter todo o bom senso do entendimento de que aquele que partiu, ele está partindo apenas, nós vamos nos encontrar novamente. Então, é natural que haja o choro, que haja a saudade. Não é pregado aqui a indiferença. Seria até desumano, seria até uma frieza muito grande quando um ente querido nosso, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, que parta e a gente fique simplesmente contemplando. Porque existe o laço do amor, mas esse laço do amor é que vai permitir a liberdade para aquele que partiu. Isso é o amor que nós sentimos. Então, esse amor tem que ser expresso dessa forma, com equilíbrio, com serenidade, com entendimento, principalmente de que também nós passaremos pelo mesmo crivo. Nós passaremos digamos assim, por essa porta também, né? E o outro fator que é muito importante também nesse processo obsessivo é quando o encarnado, ele é movido também pelo ódio ou revolta daquele que partiu. É a mesma coisa. As brigas e os desentendimentos nas disputas de herança entre herdeiros, fatores geradores de mágoa, podem também atrair e perturbar grandemente aquele que já está, né, digamos, dentro de um outro programa de educação. E vai ser afligido e ele não vai conseguir desligar-se desses familiares que estão ali, que são em contenda, né? Contendores. E vem inconformação também, né? Dentro daquele que partiu, que fala, não deveria sair antes, não deixei tudo certo. Então, é um processo muito delicado. Ao mesmo tempo que ele anseia ficar em plenitude, né, nessa dimensão espiritual, ele digamos assim, puxado ou tragado para viver as dores daqueles que estão ali, seja no caso de uma briga, né, por bens, ou seja pela saudade e a desolação, né, que não passa nunca. Então isso se chama a obsessão de encarnado para o desencarnado. Vamos ver um pouco também da obsessão de desencarnado para o encarnado, sendo a mais conhecida, que ela vai se caracterizar pelo domínio, então, que um espírito desencarnado vai exercer sobre alguém que está no plano físico. E as causas são várias. Vamos ver algumas delas. Amores exacerbados, ódios incoercíveis, dominação absoluta, fanatismo injustificável, avareza incontrolável, morbidez ciumenta, abusos do direito como da força, má distribuição de valores e recursos financeiros, aquisição indigna da posse transitória. Por isso que Jesus nos aconselha, bem-aventurados aqueles que se desapegam, que foi classificado nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres pelo espírito, porque não se apegam às coisas transitórias, às coisas materiais.
A aquisição indigna da posse transitória, como eu falei, paixões políticas e guerreiras, e aí a literatura espírita nos traz também relatos daqueles que, mesmo depois de ter terminado a guerra, continuam guerreando. Ganância em relação aos bens perecíveis, que eu já falei, orgulho e presunção, egoísmo nas suas múltiplas facetas são as fontes geratrizes desse funesto condutor de homens que não cessa de atirá-los nos resvaladouros da loucura, das enfermidades portadoras de síndromes desconhecidas e perturbantes, né, ou coadjuvantes, e muitas vezes são fortes comandantes do suicídio, tanto do suicídio direto quanto do suicídio indireto. E é assim que nós vamos tendo, com todo esse conhecimento, nós vamos tendo, digamos assim, nos capacitando de uma armadura para termos mais tranquilidade, para termos mais harmonia e equilíbrio no nosso caminhar, tanto nas nossas conquistas, como na nossa saúde mental e física. E por isso que eu falo, se a humanidade tivesse esse conhecimento, nós estaríamos realmente num mundo diferenciado de paz, de serenidade, de respeito mútuo. Porque nós estaríamos cada vez mais num complexo de atração que envolveria, né, espíritos ou inteligências voltadas para o bem, focadas em cultivar uma convivência fraterna, procurando sempre, né, compartilharmos outros aspectos do crescimento evolucional humano. E assim também poderíamos vibrar na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória que nos é natural quando nós temos todo esse equilíbrio, quando nós nos despojamos de todas essas, eu vou dizer assim, defeitos morais, e vai nos levar a um novo patamar consciencial. E essa característica, então, de reciprocidade vai transformar-se numa verdadeira simbiose de ideias. Isso no bem, porque no mal também isso acontece, como eu falei da história daquele sacerdote. Quando dois seres passam a viver em comunhão de pensamentos e vibrações, vai ocorrendo então essa atração. Isso ocorre até mesmo entre nós encarnados ainda, porque nós vamos nos unir através do quê? Daquilo que nós temos em comum, que vai nos atrair. Então, no caso, por exemplo, nós somos atraídos na prática do bem, nós abraçamos o espiritismo, nós vamos realizar obra para os nossos semelhantes, mas nós temos que nos limpar de todas essas imperfeições morais para que possamos cada vez mais atrair mentes, inteligências que vão nos fortalecer no nosso ideal. Do caso contrário, nós vamos estar atraindo amores desequilibrados, né? Porque o ódio não existe, o ódio é um amor que enlouqueceu, e nós vamos entrar então, se nós não observarmos toda essa vigilância que Jesus nos falou, nós estaremos então nos associando a mentes perturbadas. Daí nós vamos entender que virão as paixões avassaladoras, que vão nos tornar completamente cegos a qualquer acontecimento, a qualquer interesse. E nós vamos nos fechar no egoísmo a 2, a 3, a 4, a 5, altamente perturbador. Esses relacionamentos, via de regra, terminarão sempre em tragédias. Se um,
dessa comunidade, dessa sociedade, não modificar o seu comportamento em relação ao outro. É como se a gente tivesse, nesse caso desse relacionamento mais doentio, então é como se nós ficássemos presos na guante daquele que está ali, que na verdade nós seremos subjugados. Vai ter sempre um líder que vai atuar direcionando então as nossas ações. E uma outra característica da obsessão é a autoobsessão, que nós falaremos no próximo vídeo, porque nosso tempo passou, né? Passa rapidinho quando nós estamos conversando assuntos do nosso interesse. Eu agradeço a vocês, espero que vocês continuem bem, trabalhando todo esse potencial que nós somos portadores, porque nós somos filhos do nosso Pai Celestial. E nós temos Jesus como nosso modelo e guia. Fiquem todos na paz do Criador e na paz de Jesus. Até!